Olá, eu sou Sara Guedes e seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento infantil e astrologia infantil. E nesse vídeo nós vamos continuar nossa série sobre casas astrológicas. Vamos falar sobre a importância da casa astrológica no desenvolvimento infantil e o que você pode saber e como saber pode te ajudar a educar e se conectar com sua criança, entender um pouco mais da natureza dela. E hoje nós vamos falar sobre a casa 7, 8 e 9. E é uma parte super importante porque, assim, da casa 1 à casa 6, a gente fala muito do desenvolvimento pessoal, das características pessoais. Então, são casas que estão muito marcantes na infância, para a gente entender como é a dinâmica da criança no seu processo de aprendizado, na aquisição de responsabilidade, da rotina, da nutrição familiar. E a casa 7, a casa 12, são casas que falam muito do seu desenvolvimento social, como é a criança em relação a outras pessoas, a outros valores e regras coletivas, né? E sua forma de estar no mundo. Então vamos começar com a casa 7. E também aqui eu quero fazer uma pequena observação. Quando a gente começa a falar da casa 7, 8, 9, 10, 11, 12, a gente já começa a pensar no eixo. Porque se a gente for pegar as casas como desenvolvimento astrológico, desenvolvimento de consciência. Então, quando a criança chega na casa 7, no processo, né, no momento em desenvolver as parcerias, ela já está com a casa 1 desenvolvida ou pelo menos mobilizada. Então, né, a gente começa com a casa 1, que vem o nascimento, que tem vídeos anteriores falando da casa 1 à casa 6, tá? Então, você olha aqui no canal para você se inteirar melhor. Mas quando a gente começa da casa 7, a gente já puxa o eixo 1, 7, tá? Para quem não sabe, o mapa astral é uma mandala com 12 casas, mas que elas funcionam entre eixos. Então, é 1, 7, 2, 8, 3, 9 e assim por diante. Então, a casa 7, ela fala das parcerias, certo? Quando a gente está falando de uma criança, a gente está falando, assim, da forma dela estabelecer aquela parceria. Geralmente, a gente está falando dos amiguinhos, sabe? Aquele melhor amigo. Ah, fulano é meu melhor amiguinho, ciclano é meu melhor amiguinho. Ou se a criança é aquela criança que tem um melhor amiguinho, ou se aquela criança é criança, não, eu não tenho melhor amigo, eu gosto de todo mundo. Ou se assim, não, eu tenho só um amigo, porque eu sou mais reservada. Isso tudo vai depender do signo dos planetas que estão na casa 7. Então, a casa 7 vai sempre valorizar, vai ser sempre valorizada, tá? Pelo signo e pelos planetas, que então vai dar o tom de como a criança escolhe se relacionar. Com quem a criança escolhe se relacionar. E aí, sobretudo na infância, você vai ver muito forte isso de escolher pela similaridade, né? Assim, crianças que tenham uma característica similar dela e que seja mais fácil dela lidar. Então, aí como é que a gente vai entender esse eixo? A casa 1 fala muito da individualidade, do eu, certo? Do eu sozinho. E a casa 7 é do eu com o outro. Então, assim, se a criança, por exemplo, tem uma casa 7 mais enfatizada do que a casa 1, então ela é uma criança que tende a fazer mais concessões para estar com o outro do que priorizar sua voz individual. É claro que, assim, isso é um recorte, tá? O Sol da criança importa, os planetas pessoais importam, Vênus vai importar bastante também, os aspectos que esses planetas fazem, mas para a gente ter uma ideia. Porque, inclusive, se a gente pensar no mapa de um adulto, a casa 7 está ligada aos relacionamentos e aquelas características que se tem na casa 7 e que a gente não entende como nossa, como a nossa forma de se relacionar com o outro, geralmente a gente projeta nas nossas relações. Então, uma forma de ajudar a criança a ter consciência mostrando que aquilo também faz parte dela. Mas eu acho que, assim, mais do que você vai mostrar se aquilo faz parte dela ou não, você vai ajudar a olhar, você vai olhar a cada 7 e entender como a sua criança tende a se relacionar com o outro. E aí olhar cada um também, para ver como é que é essa relação, né, entre a imposição individual e a relação com o outro. E aí partimos para a casa 8, que é uma casa bem misteriosa, no mapa astral, muita gente tem muita dificuldade de interpretar, e eu faço sim algumas distinções entre olhar o mapa de uma criança e olhar o mapa de um adulto, porque os significados que a casa 8 carrega
são com significados muito densos, muito intensos, mas que nem todos você vai ver nesse primeiro início da infância. Alguns só começam a aparecer à medida que o sujeito vai ganhando mais maturidade. Então, a casa 8, ela faz um contraponto à casa 2, que a casa 2 está ligada aos valores, a forma de valorizar as coisas, inclusive os valores internos, né? Dos potenciais internos. E a casa 8 é uma casa também de crise e transformação. Então, a casa 8, ela vai dizer, né, como sua criança lida com os processos de transformação, mas ela vai dizer, acima de tudo, como ela usa esses valores aprendidos na casa 2, aquilo que ela aprendeu a valorizar, aquilo que ela aprendeu a adquirir como seu, porque a casa 2 está ligada às posses, mas não são posses só materiais, são posses emocionais e psicológicas, aquilo que ela aprende a entender como dela, como é que ela usa aquilo para lidar com os processos de transformações e de crises ao longo da vida. E, um parêntese, criança entra em crise, sim, tá? Tem crise de crescimento, tem a crise da independência, tem várias crises que a gente tem ao longo do processo de desenvolvimento infantil, nessa formação, né, dessa personalidade, em se tornar independente, a se reconhecer no outro, a criar um grupo, a pertencer. Então, tem vários processos de crise, tá? Que, assim, que faz parte da faixa etária. Então, a forma dela lidar com essas crises, essas transformações, depende muito de como ela se apropriou das suas ferramentas internas, tá? Na casa 2, e a casa 8 vai mostrar como ela usa essas ferramentas. Então, assim, no desenvolvimento infantil, a casa 8 é uma casa mais abstrata, nesse sentido, certo? E também muito importante que, assim, as crianças que têm ênfase na casa 8, no sentido de Sol, Lua, Vênus, são crianças que tendem a ser mais introspectivas, certo? A casa 8, ela vai trazer essa característica mais introspectiva, sobretudo se a gente está falando de Sol, Lua, Vênus, certo? No sentido de relacionamento, Lua no sentido da expressão da emoção, e Sol no sentido de se posicionar no mundo, tem de ser mais introspectiva. E aí a gente tem a casa 9, que faz um contraponto com a casa 3, que a casa 3 ela é o primeiro ambiente próximo, né? Fala de como a criança se relaciona nesse primeiro momento na escola, com a melhor escola para a criança. A casa 3 também vai falar dos irmãos. Então, assim, volta lá no vídeo e assiste sobre a casa 3. Mas a casa 9, ela é muito conhecida por ser os estudos superiores, né? Assim, mestrado, faculdade, universidade. Mas na infância, também pode ajudar, tá? Você entender a vocação, mas tem um significado muito importante na infância, que são os questionamentos. As crianças que têm essa ênfase na casa 9, elas são desde pequena mais ligadas nos saberes e nos porquês da vida. São crianças que vão ter uma necessidade de conhecimento mais ampla no sentido assim, não só querer saber o imediato do que ela está vendo, mas aquilo também que ela não vê, os contrapontos, né? Veja assim, muitas crianças com ênfase na casa 9, e assim, Deus existe, de onde Deus veio, assim, essas perguntas mais filosóficas, né? Um tanto quanto que fala um pouco do mistério do universo. Então a criança tem uma curiosidade para ir por esse saber, que é mais ampliada, e são crianças que tendem a ser muito questionadoras. Claro que depende do signo, dos planetas, o Mercúrio também vai influenciar nessa forma de questionamento, mas tem uma curiosidade pela vida, pelas curiosidades da vida, né? Então são crianças que tendem a ser muito questionadoras, inclusive na colocação das regras, né? Quando você coloca as regras, quando você impõe as regras, quando você faz combinados coletivos, essa criança tende a ser muito questionadora e querer entender os porquês, né? Assim, aquela criança que é o porquê que não tem fim, é muito criança típica, sabe, de Sol, Mercúrio na casa 9. Acaba ficando muito forte. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa série, que essa série tenha sido esclarecedora. Meu objetivo é que você consiga usar o mapa astral do seu filho como instrumento de relação, instrumento de educação, instrumento de conexão, porque quando você entende melhor a natureza da sua criança, você entende como se relacionar com ela, como desenvolver paciência para estar com ela e
como ajudar a desenvolver os potenciais que tem nessa relação. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos e se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, coloca aqui no comentário e não se esqueça de clicar no sininho para não perder nenhuma novidade.